Olá a todos! Começamos a última semana de maio com muitos questionamentos aí relacionados à chuva que caiu no sul durante o penúltimo final de semana do mês. Então a gente veio fazer um apanhado geral, né, uma análise diagnóstica especial para o sul do Brasil e também entrar um pouquinho na análise prognóstica aí dando as últimas atualizações dos modelos. Inclusive no final desta segunda-feira saiu aí a atualização do ECMWF, o modelo europeu, que aumentou um pouquinho a chuva para o sul com relação ao que vinha sendo previsto na semana passada, tá bom? Bom, para começar, o que caiu no sul do Brasil superou as expectativas, fez com que algumas áreas do sul que antes deveriam fechar o mês, né, segundo as simulações com chuva abaixo da média, fecharem acima. Então, primeiro ponto, né? O modelo previa sim uma chuva intensa para esse penúltimo final de semana do mês. Em alguns pontos, essa chuva ultrapassaria os 50 milímetros, sim, mas o que aconteceu foi uma chuva bem mais generalizada, inclusive áreas do Jacuí recebendo aí o dobro da média climatológica prevista para o mês inteiro, né? Então a chuva surpreendeu em termos de volume. O padrão era sim de chuva forte, tá bom? Refletiu também, né, nesse final de semana aí nos patamares de energia natural afluente que vinham tão baixos, né? A gente viu isso acontecer um pico agora nessa reta final do mês de maio. Isso não é novidade, né? Para quem é do setor aí já acompanha há algum tempo, inclusive é um caso que o nosso consultor Bruno acabou lembrando a gente de junho de 2017, entre os meses de maio e junho de 2017, quando também tivemos um grande pico aí na energia natural afluente, depois de vários meses de chuva extremamente irregular. Naquela época a gente estava sob neutralidade climática, caminhando para uma laninha também, então praticamente aí o mesmo cenário de tensão, né, que a gente vive hoje para o sul do Brasil, porque se de fato as previsões se confirmarem, né, uma laninha se confirmar aí nesse segundo semestre de 2020, potencialmente, independente da nomenclatura, o resfriamento do Pacífico já traz redução nas chuvas para o centro-sul do Brasil. Bom, a gente destacou então os altos volumes que não foram pegos por grande parte dos modelos. Isso se dá, né, principalmente ao baixo desempenho nessa época do ano, estação de transição, ele vem carregando um padrão aí que foi de tempo mais seco e chuvas irregulares dos últimos dias e tem essa dificuldade, todos os modelos têm essa dificuldade de reconhecer a quebra do padrão. Então a gente só colocou essa figurinha clássica aqui para vocês, que a gente tem trazido ao longo das últimas análises, para mostrar que basicamente nenhum modelo pegou esse padrão, né? Foram todos aí convergentes para que houvesse chuva no centro-sul do Brasil de fato, o rompimento da massa de ar seco, a chegada de frente fria, mas os volumes superaram a expectativa em grande parte da região. Vide esses acumulados aí esverdeados, né, que passaram de 40 a 50 milímetros do que estava previsto em alguns pontos. Aliás, né, os acumulados passaram de 100 milímetros aí em áreas da Bacia do Uruguai, Atlântico Sul, sul do Paraná e também em alguns pontos isolados ao sul da Bacia do Paraguai. Bom, para falar da nossa análise prognóstica, antes a gente vai como se fosse fazer um retrato dessa atmosfera que provocou essa chuva mais intensa, né? Porque se isso acontecer de novo, interessa muito para a gente. Vamos ver se isso pode acontecer aí no decorrer dos próximos dias. Na atmosfera, no final de semana passado, tínhamos o avanço de uma frente fria, combinada ao jato de baixos níveis, a grande expectativa de incursão de massa de ar frio logo atrás dessa frente fria. Então, grande contraste térmico, né, entre as massas de ar, o que também ajudou para que a frente fria se deslocasse, provocando fortes chuvas. E além disso, um padrão que as outras duas frentes frias que chegaram em maio não tiveram, que foi um cavado mais deitado, mais bem configurado aqui sobre o norte da Argentina. E ele não estava só em altitude, não. Ele estava também nos níveis médios da atmosfera, tá bom? Então, esse era o retrato da nossa atmosfera. Era uma frente fria combinada ao jato, tendo o suporte dos ventos em níveis médios e altos, deitados aqui, um cavado bem mais configurado e proporcionando as instabilidades para o sul, e além de tudo esse contraste térmico, uma massa de ar extremamente fria vindo atrás da frente fria. Bom, dito isso, será que a gente começa a se perguntar, né? Agora abriu a porteira? Será que... Nossa, abriu a porteira não, né? Senão lembra o ministro lá na reunião ministerial. Mas será que agora o padrão da atmosfera faz com que a gente acredite que esse fenômeno possa se repetir nos próximos dias? É isso que a gente vai ver, né?
gente vai observar aí que a atmosfera ainda vai ficar bem instável nesse comecinho do mês de junho, ainda pode trazer alguns episódios de chuva para o sul. A incógnita realmente ainda vai continuar sendo o volume de chuva, mas a gente vai discutir padrões, né? Quais chuvas aí dos próximos dias que podem ser mais intensas, mais expressivas, de qual a gente pode esperar mais. Então, nessa reta final do mês, surge, olha só, uma frente fria afastada na costa, mais uma baixa pressão no altura do Paraguai. Isso, a gente consegue observar, eu vou vir aqui no INDE para vocês, vou voltar aqui no dia, por volta do sábado, no dia 30, e vou voltar para o nível mais baixo, né? Vou voltar para a superfície, para a gente ver de que frente fria que a gente está falando nessa virada de mês. Dessa aqui, ó. Um ciclone formado afastado na costa da América do Sul, contando com um suporte, né, bem fraco aqui do jato de baixos níveis. Atua no sul entre os dias 31, chega no sábado, né, dia 30 a fronteira, atua no sul dias 31 e comecinho do dia 1 ali no leste do Paraná, e não tem grande influência. E além disso, se a gente voltar para a nossa apresentação, a gente vai identificar que essas instabilidades que sobem no dia 31, elas vão estar sendo influenciadas de novo por um cavado mal posicionado, né? Não é o mesmo posicionamento que a gente esperaria com relação ao último. E além disso, esses ventos muito intensos aqui em altos níveis simbolizam a frente fria se afastando. Tanto que a gente consegue ver isso, né, rapidamente. No dia 30, a baixa está aqui. No dia 1, ela já está bem afastada, influenciando um pouquinho aqui na costa sudeste do Brasil, a alta também empurrando alguma umidade, mas nada significativo, tá bom? Então, das chuvas que podem acontecer nos próximos dias, esse é o nosso primeiro episódio. É o mesmo que aconteceu no final de semana, no penúltimo do mês de maio? Não. Tá? Então, são chuvas mais isoladas, o padrão que está sendo previsto não é igual. Porém, enquanto isso pode resultar de chuva, né? Então, até dia 31, as últimas simulações do EC, do modelo europeu, estão indicando essas pancadas de chuva isoladas aqui para o sul. Até dia 2, alguma instabilidade subindo aqui e já dando um sinal de uma coisa que a gente não viu na subida da frente fria, uma área de baixa pressão aqui entre o norte argentino e o Paraguai, tá bom? Isso vai interessar pra gente no próximo período. Então, a gente avançar um pouquinho, até o dia 6 tem uma chuva bem interessante se espalhando pelo centro-sul, tá? Então, quer dizer, outra área de instabilidade. Aqui a gente tá vendo um volume de até 30 e aqui tá dobrando até 60. Então, quer dizer que temos esse episódio de chuva do dia 31, temos o episódio de chuva que está sendo previsto aqui até o próximo dia 3, né? Então, entre os dias 31 e 1, a subida de uma frente fria, e começa a se formar alguma coisa aqui no oeste da região sul, tá? E essa alguma coisa pode ser essa chuva do dia 6 também, as instabilidades se formando, e depois, no dia 10, outra área de instabilidade. Será que a gente pode contar com o vento na alta atmosfera? Pelo que eu vi, o padrão de ventos não nos responde muita coisa. Olha só, se eu pegar os ventos lá para o dia 7 de junho, avançar um pouquinho mais, a gente vai ver que tem um jato aqui, bem zonal, nada configurado para cavado, então não responde. A gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver isso. Só que a gente está vendo um padrão de 30 milímetros de chuva, né? Então tem que ter alguma coisa. Vai ter uma baixa aqui se formando por volta do dia 8, se desloca em cima da região sul e forma uma frente fria. Isso aqui é anomalia de pressão, então a gente vê pressão abaixo da média se formando aqui sobre o centro-sul, sinalizando a subida dessa frente. Então é isso. Se a gente antes, né, para dar suporte para a chuva que aconteceu no último final de semana, via cavado, via jato, via toda a atmosfera corroborando para o cenário, a gente vê que as próximas chuvas, tanto do dia 31 até o dia 4, depois do dia 8 até o dia 10, não tem grande suporte dos ventos no alto da atmosfera. Por enquanto, então, até o dia 13, a gente vê essa chuva caindo sobre o centro-sul, acumulados de 30 a 40 milímetros, e depois tem outro episódio de chuva. O que é importante falar é que até o próximo dia 10, olha só, a região centro-sul pode acumular ainda mais de 50 milímetros em alguns pontos importantes aqui das bacias a oeste da bacia do Iguaçu, norte aqui da bacia do Uruguai, isso também a porção sul de Itaipu aqui. Então, assim, o importante é que vai ter chuva frequente. Talvez não tenhamos o mesmo episódio de chuva com acumulados de mais de 100 milímetros generalizados, mas
já que caiu alguma instabilidade no sul, deu uma recuperada, subiu a energia natural afluente, é uma resposta rápida também, que cai muito rápido. A gente tem uma expectativa para que nesse comecinho do mês de junho, a chuva frequente dê uma segurada no sul. Claro, não deve manter ainda tão elevada, mas também não tão baixa como vinha sendo observada, né, ao longo do mês de abril e também maio. Bom, essa foi a nossa análise hoje sobre o sul do Brasil. Qualquer destaque novo, né, qualquer atualização do SMWF, da visão mais estendida dos modelos, a gente traz aqui também para vocês. No vídeo climático dessa semana é interessante que a gente fique de olho também, porque teve reflexo, né? A gente já mandou isso no relatório de hoje, a gente viu também que teve reflexo dessa chuva que caiu no Centro-Sul nas previsões de junho. Então, melhorou o ponto de partida, melhorou um pouco a característica da anomalia de junho para o sul do Brasil. Então, as bacias do sul aí, com essa chuva que caiu, né, a gente teve a climatologia funcionando, entre aspas, e as coisas voltando a sinalizar uma chuva ligeiramente acima da média para as bacias do sul, tá bom? Te mostra isso essa semana mais detalhadamente. Tenham todos uma excelente semana. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de material que vocês querem ver por aqui, tragam pra gente, tá bom? Um grande abraço, se cuidem!